Olá pessoal, diga para mim, qual nota você dá para o personagem Enver? O que vocês acham dele? Comente aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos ao resumo semanal especial de Força de Mulher de 2 a 6 de dezembro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Enver e Sarp frente a frente. Por culpa de Sirin, Enver corre perigo de vida. Suat é desmascarado. Julide morre. Doruk e Sarp se veem. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Sirin revela a Tice que hoje seu pai e o Sarp irão se encontrar. A Tice diz que isso é um alívio. Sirin diz: como assim? Você acha bom eles se encontrarem? Você não entende que se meu pai conta tudo para a polícia ou o Sarp descobre que a Bahar tá viva, a gente vai correr perigo de vida, entendeu? Se o Sarp ficar sabendo, eles vêm atrás da gente. Você já pensou no que podem fazer? A Tice manda então ela explicar isso para Enver, para ele falar com o Sarp, e assim ninguém fica sabendo que eles contou. Ela diz que Enver já sabe que não pode falar nada para Bahar. A Jali o orientou. Sirin diz que ele pode não falar com a Bahar, mas quem garante se com o Sarp ele irá ficar calado. A Tice diz que parece que ela não está nem aí para a Bahar, nem para sua vida e nem para sua saúde. Ela diz que ela não quer que o transplante funcione e quer que ela morra antes de poder se encontrar com o Sarp. Sirin manda a mãe não falar besteiras. A Tice dá o remédio de Sirin, deixando a serpente de cabelos cacheados furiosa. Quando a Tice sai, Sirin tira o remédio que deixou debaixo da língua e o joga na pia, o descartando. Munir observa a Tice saindo de casa e desce do carro. Ele bate a porta de Sirin e ela fica assustada. Munir manda Sirin se arrumar e que eles darão uma voltinha. Seida diz a Arif que está cansada da atitude dele e sabe muito bem que ele gosta da Bahar. Arif fica tímido e pergunta que papo é esse. Seida manda ele dizer se ama a Bahar mesmo, senão ela nem fala mais nada. Arif diz, mas é cada uma. E se digo que sim, que adianta? Seida aconselha que ele fale com a Bahar. Arif diz que não sabe pra quê, porque ela não gosta dele. Seida diz que não vai acontecer nada. Ele seguirá sua vida como sempre, mas a Bahar também gosta dele. Ela diz que a Bahar está doente, mal sabe o dia de amanhã e por isso não vai se declarar, e é ele quem deve ir. Seida diz a Arif que quando a Bahar fazer o transplante de medula, ela vai saber que tem alguém do lado dela, que gosta muito dela. Ela só tem 2 filhos do lado, e o Enver, mas um parceiro faria muito mais. Ela diz que o amor na vida da gente é outra coisa, ajudaria muito mais. Arif decide fazer o que Seida o aconselhou e vai atrás de Bahar. Ele pergunta como ela está, e ela responde que bem, e pergunta como ele está. Arif diz que está bem. Fica sem graça e diz que o dia está muito lindo e estava pensando em chamá-la para tomar um café com ele perto do mar. Bahar fica surpresa e pergunta se só eles dois. Arif diz que sim, foi o que pensou. Bahar fica tensa, mas acaba aceitando o convite de Arif. Arif sai lá fora e sorri para Seida. Sirin e Suat ficam frente a frente. Suat se aproxima dela e diz: bem-vinda, filha. Não precisa ficar com medo. Ninguém aqui vai te machucar. Pelo contrário, nós queremos agradecer pelo que você fez. Sirin pergunta como assim. Suat diz que ela disse que a Julide foi no apartamento da Bahar e deu uma informação muito importante para eles. Ele diz que não é uma pessoa ruim e não gosta de machucar ninguém, mas quando se trata de sua família, faz o que precisa ser feito. Suat diz a Sirin que ela precisa tomar uma decisão, e se ela é sua amiga ou sua inimiga. Ele diz que como prova da possível amizade deles, lhe dará um presente. Sirin vê que se trata de muito dinheiro. Ela questiona quem é Suat. Suat diz: eu sou o sogro de quem nós chamamos de Alp, porque o Sarp agora legalmente está morto e passou a se chamar Alp. Eu agora sou o sogro do Alp. Eu sou sogro do Alp, filha, e também sou avô dos filhos dele. Sirin fica chocada ao descobrir que Sarp tem outra família e vê uma foto que ele está com Piril e os filhos. E Elis pergunta a Seida o que ela foi falar para o Arif. Seida diz que não é da conta dela. E Elis diz que não quer saber também, e com certeza ela já está aprontando alguma. Bahar já está de saída para o encontro com Arif. Seida diz que ela está lindinha.
e pergunta se ela tá indo passear. Sem graça, Bahar diz que o Arif falou que o dia tá bonito e a chamou para dar uma volta e tomar café. Seida diz: ele só falou isso? Bahar diz que sim, e o que mais ele falaria? Seida diz: não aguento mais essa sua atitude. Se você não gosta do Arif, fala para ele, para que ele não fique criando esperanças. Mas eu sei que não é verdade, porque eu não acredito quando você diz que o Arif é só um grande amigo. Bahar manda Seida falar baixo, senão os vizinhos irão ouvi-la. Seida concorda e diz que ela pode aproveitar seu cafezinho. Bahar e Arif saem juntos e os dois estão tímidos. Já Seida fica orgulhosa. Suat diz a Sirin que a cada informação que ela lhe der, ele dará uma recompensa para ela. Sirin diz que tem mais uma coisinha. Arif e Bahar tomam café da manhã juntos e ela agradece por ele tê-la levado ali. Arif comenta com Bahar que o seu Enver está muito estressado. Bahar diz que sim, e provavelmente é por causa da sua mãe, que eles sempre se amaram muito e irão se separar, pois não estão se entendendo. Arif diz a Bahar que quer perguntar uma coisa para ela. Ele questiona se ela sente alguma coisa por ele, porque ele sente por ela. Arif diz que se ela não sentir nada, não irá mudar nada, que ele seguirá ao lado dela como sempre, mas gostaria de saber. Bahar diz a Arif que está doente e ainda tem 2 filhos. Arif diz: e daí? Eu te amo de verdade e adoro as crianças. Mesmo doente e com seus filhos, nada disso para mim tem problema. Não importa. Eu estarei com você, doente ou não. Eu vou amar para sempre. Vou amar incondicionalmente, estando perto ou longe, em qualquer lugar, quando você chora ou sorri e quando fica vermelha. Bahar diz: mas eu posso morrer logo, você sabe disso. Arif diz: então eu vou te amar até você morrer. Os dois ficam emocionados. Suat diz a Sirin que ela lhe deu uma boa informação, a agradece e diz que acredita que eles irão se dar muito bem. A empregada avisa Suat que a senhora Piril chegou. Suat pede que Sirin vá para outra sala e assim que desocupar, eles voltam a conversar. Sirin vai para outra sala e fica ouvindo Piril e Suat conversarem. Piril diz ao pai que está se segurando para não surtar por causa da Julide. Ela diz que ela a está chantageando e ainda foi visitar a Bahar. Suat diz que já sabia, e Piril pede que o pai faça algo, ou senão, logo o Alp saberá que a família dele está viva, e aí acabou tudo. Suat diz que isso vai acontecer de qualquer jeito, mas fará o que pode para ganhar tempo. Piril diz: você está esperando o Nezir morrer? Você está esperando a morte dele? Admite, porque essa é a única solução dos problemas para você. Suat diz: tá bom, eu posso estar esperando o Nezir morrer. Mas para você, a morte da Bahar seria a solução de tudo. Ou você tem uma solução melhor? Piril diz que as coisas não podem funcionar assim. Que não podem morrer só porque querem. Nem o Nezir e nem a Bahar. Sirin teme quando Piril diz ao pai que talvez seja melhor o Sarp descobrir que a família está viva. Suat decide apresentar Sirin e Piril. E as duas se conhecem. Piril pergunta quem ela é. Sirin responde que é a irmã da Bahar. Suat pede que Sirin diga à sua filha o que acabou de dizer para ele, e que a Bahar está saindo com outro homem. Sirin diz a Piril que a Bahar não lhe disse pessoalmente, que elas não são amigas nem próximas, mas tem esse cara no prédio dela que se chama Arif. Suat diz a Piril que tudo é uma questão de tempo. Hikmet arma uma cilada para que Urhan acredite que Peyami esteja traindo Seida com Bersan, e assim cause o divórcio deles. Urhan vê Peyami e Bersan no shopping, vai até eles e os recrimina pela suposta traição. Ela decide ligar para Seida e manda ela ir até o endereço que vai mandar. Seida diz aos amigos que vai sair e está indo se divorciar, e depois conta para eles. Bahar pede que Enver se anime, pois sente falta da alegria dele. A Tice liga para Enver, diz que quer encontrá-lo e que antes dele falar com Sarp, ele precisa saber de algumas coisas. Seida faz a maior cena para Urhan, que está sofrendo pela suposta traição de Peyami. Ela diz que quer se separar e Urhan a apoia. Urhan também exige que Hikmet demita Peyami. Hikmet diz que não é para tanto, mas Urhan diz que a partir de agora irá proteger a Seida. Urhan se retira. Hikmet e Bersan caem na gargalhada por terem enganado a Urhan. Já Seida chora e diz: que pessoas que nós somos, não se faz essas coisas. Ela manda Hikmet nunca mais falar com ela e vai embora.
Enver se reúne com Atice e Sirin em um restaurante. Atice diz a Enver que o Sarp tem uma esposa, que ele é casado e tem 2 filhos. Ela diz que ela e a Sirin pensaram que era bom ele saber antes de ir conversar com o Sarp. Surpreso, Enver pergunta como isso pode ser possível e que tipo de homem que ele é. Ele diz que a Bahar, a Nissan e o Doruk então foram descartados como lixo e diz: como a minha filha tão boa foi se apaixonar por um homem tão desgraçado assim? Sirin diz: fazer o quê? Enver rebate: eu não falei de você quando disse da minha filha tão boa. Coitada da minha Bahar. Coitado dos meus netos. Tadinha da Nissan e do Doruk. Poxa. Preocupada, Sirin teme que o pai acabe contando para o Sarp que a família dele está viva. Seida vai atrás de Seyfollah e vê Yusuf cuidando do cachorro dele. Seida diz que vai pedir que o Seyfollah a mande embora, pois assim se afastará definitivamente do Hikmet. Yusuf fica todo alegrinho, mas Seida deixa claro que também não quer saber dele. Mais tarde, Seida diz às amigas que já não trabalhará mais na boate e falou com o Seyfollah. E Elis diz que pensava que o Seyfollah era ruim. Seida diz que eles chegaram a um acordo e agora acabou de vez com o Hikmet. Ela quer saber como foi o encontro entre Bahar e Arif. Bahar diz que ele disse algo muito importante. Ela se relembra de quando disse ao Arif sobre a primeira vez que eles se viram. Bahar disse que não errou quando acreditou que poderia confiar nele, que ele foi ficando mais próximo e agora está mais ainda. Ela falou que não conseguiria se entregar agora por estar doente. Seida comemora ao saber que Arif se declarou para a amiga. Já Elis não gosta muito. Seida quer saber o que Bahar disse para o Arif. Bahar quase conta, mas neste momento Enver chega com as crianças em casa. Enver avisa Bahar que essa noite não irá jantar e irá se encontrar com os velhos amigos. Anoitece. Enver está saindo de casa e avisa Bahar que vai chegar tarde. Doruk pede que o avô não demore muito, porque vai sentir muitas saudades. Enver fica emocionado, diz que também vai sentir saudades e abraça ele e Nissan. Antes de ir, Enver diz a Seida e Elis que a Bahar não desconfiou de nada. Ele diz que vai se encontrar com o Sarp umas 11h30 e então ficará ali esperando dar o horário. Enver revela que o Sarp é casado com uma mulher rica e tem 2 filhos gêmeos. E Elis e Seida se surpreendem. E Elis pergunta quem disse isso para ele. Enver diz que foi a Sirin. E Elis diz que ela pode ter inventado isso por não querer que a Bahar e o Sarp se reencontrem. E tem quase certeza que o Sarp não faria uma coisa assim. Seida manda Elis parar de falar bobagem e defender um cara que ela nem conhece. Sirin conta a Levente sobre sua visita para Suat e que ele não parecia ser uma pessoa ruim e prometeu que não irá machucar ninguém. Ela diz que ele não parecia ser um homem mafioso e pensa em contar para Suat que seu pai e Sarp irão se encontrar. Levente diz: Sirin, você perdeu a cabeça? O que você quer com isso? Sirin diz que se eles descobrirem que seu pai e Sarp irão se encontrar, podem impedir que eles se encontrem. Levente aconselha que ela não conte nada e que isso é muito arriscado. Enver diz a Elis e Seida que já está quase na hora e já precisa ir. Seida pede que Enver não se exalte, que não precisa brigar e é só falar o que precisa e depois ir embora. Enver diz que não pretende fazer isso e sai. Sarp avisa Piril que irá sair. Julide estranha e Sarp sai. Piril provoca a sogra. Diz que ela não conhece o filho dela e que aquilo é muito normal, que o Alp gosta muito de correr à noite. Julide a contra-ataca, insinuando que Alp a traia. Sirin, serpente cacheada, coloca a vida de Enver em risco, já que ela liga para Suat, avisando sobre o encontro dele com Sarp. Suat liga para Munir e dá ordens para ele impedir que o Enver e o Sarp se encontrem. Manda ele tomar cuidado com o Alp, mas que com o velho não está nem aí. Finalmente, Sarp e Enver ficam frente a frente e se encontram em um lugar afastado. Enver está perplexo. Os dois começam a conversar. Enver recrimina Sarp por todas as vidas que prejudicou. Sarp diz que quer contar como tudo aconteceu. Enver diz que quer saber como ele seduziu a irmã de sua esposa, ou como ele engravidou a esposa dele e sumiu do mapa para sempre. Ou então, como casou com aquela mulher rica, sabendo que tinha outra família. Ele diz que nunca conheceu um homem capaz de viver com tanta maldade como ele.
Sarp chora, diz que ele tem toda a razão e que irá entendê-lo se quiser matá-lo. Enver diz que não pode mudar o que ele fez e de nada adianta querer acabar com ele. Alterado, ele pergunta que tipo de pai abandona os filhos por dinheiro e o chama de desgraçado. Sarp diz que não tem nada que pode mudar isso agora, mas que perdeu todos eles. Enver diz que não quer que ele se aproxime deles, da Bahar, da Nissan e do Doruk. Sarp fica chocado e pergunta como poderia se aproximar deles. Enver diz: "Ah, eu esqueci de contar. Eles não morreram." Munir e uns capangas chegam ao local onde Sarp e Enver estão. Sarp manda Enver levantar logo e sair com ele. Os dois correm, enquanto Munir e os demais capangas os perseguem. Enver e Sarp correm e conseguem o táxi. Munir consegue os ver e aponta na direção de Enver, mas ele consegue se salvar. Sarp diz: "Conseguimos." Enver se sente mal e acabou desmaiando. Sarp percebe, fica desesperado e pede que o taxista vá para um hospital. Ele liga para Levente e manda ele buscar a Sirin e ir encontrá-lo. Ele conta que o Enver está passando mal e pede que ele leve Atice e Sirin para lá. Levente vai à casa de Atice e conta que Enver não está bem e foi levado ao hospital. Atice fica em choque, se altera e pergunta se ele morreu. Levente diz que não, que ele está desmaiado. Atice começa a chorar e entrar em pânico. Sirin chega ali e Levente revela à cobra que Enver desmaiou, está indo para o hospital e que o Sarp está com ele. Sirin fica em choque, pensa que o pai levou um tiro e começa a dizer: "Atiraram no meu pai por minha causa, atiraram nele por minha causa. Isso não pode ser verdade, eles mataram meu pai." Levente diz que eles precisam ir ao hospital e leva Sirin e Atice. Enver é internado às pressas. O taxista percebe que Enver esqueceu o celular no carro e que Bahar está ligando. Ele vai até Sarp, diz que o celular estava no banco de trás. Sarp o pega e agradece o taxista. Seida liga para Enver, mas Sarp decide não atender o celular do senhor. Seida e Ielis ficam preocupadas, pois já é madrugada e Enver ainda não chegou. Ielis sente um mau pressentimento e que aconteceu algo com Enver. Atice diz a Levente e Sirin que terão que avisar a Bahar. Sirin pede que a mãe não comece, isso não é da conta dela e que Enver não é pai dela, e sim seu. Irritada, ela diz que a Bahar não tem nada a ver, mas que a mãe pode ligar e dizer que perdeu o marido por culpa dela. Atice liga para a filha e pede que ela não fique nervosa, mas o Enver passou mal e desmaiou. Ela diz que eles estão indo para o hospital e que Bahar pode ficar tranquila. Bahar não se controla. Fica chocada e pergunta se é alguma coisa grave. Ela chora e pede que a mãe não esconda nada dela. Atice diz que já falou tudo o que sabem até agora. E Bahar pede que ela também fique calma, pois o Enver vai ficar bem logo. Bahar diz que chega daqui a pouco no hospital e chora muito de preocupação e diz: "Pai, meu pai, por favor, não pode acontecer nada." Bahar bate a porta de Seida e chora muito. As crianças acordam e ficam ali escutando. Bahar diz às amigas que sua mãe ligou e que levaram o Enver para o hospital e parece que ele desmaiou. Bahar vê os filhos. Abalada, Nissan sai correndo e vai à casa de Arif. Ela chora muito e vai para o colo dele. Arif pergunta o que aconteceu. Nissan diz que levaram o vovô Enver para o hospital. Bahar chega ali com Doruk e, chorando, diz que o Enver desmaiou e foi para o hospital. Ela se apoia nele e a Arif a abraça. Bahar sente dores e Arif sai com ela de mãos dadas para apoiá-la. Jali vê as chamadas perdidas de Atice e liga para ela. Atice conta à sobrinha que o Enver perdeu a consciência e foi para o hospital. Jali fica perplexa e diz que vai tentar descobrir mais sobre ele e depois liga para ela. Ela telefona para a secretária do hospital e pede informações do Enver Sarikati e recebe notícias. Atice e Sirin chegam ao hospital. Atice fica descontrolada ao ver Sarp, vai para cima dele e diz: "Sarp, você é um demônio, um lixo, é um desgraçado. Você estragou a minha família, Sarp. Você destruiu minha família, seu desgraçado." Sirin pede que a mãe se acalme e entra com ela para dentro do hospital. Bahar, Arif, as crianças, Ielis e Seida vão para o hospital. Todos estão destroçados. Eles chegam ao hospital e Sarp está caminhando para ir embora, de capuz.
Ele para ao lado do carro de Arif e ficam a ponto de se encontrarem. Porém, Sarp e Bahar não se veem e ele acaba indo embora de táxi. Atice, Sirin e Levente ficam sabendo que Enver está sendo operado. Atice quer saber onde estão fazendo a cirurgia e se é uma questão de vida ou morte. A secretária diz que não tem mais informações e só o médico pode os informar. Sirin pede que a mãe fique tranquila e que a moça não sabe. Atice manda Sirin ficar quieta e diz que tudo aquilo é culpa dela. Sirin diz à mãe que se ela quiser culpar e brigar com alguém, tem que ser com a Bahar. Bahar chega ali e quer notícias. Sirin diz: tinha que ser você, Bahar. O tempo todo é sobre você. Isso aconteceu por sua causa. Ele saiu de casa para virar sua babá. Ele arriscou a vida para cuidar de você. Então por que você está agindo como se estivesse triste agora, hein? Seida defende a amiga e pergunta o que ela fez de errado. Bahar diz que está tudo bem e ignora Sirin. Bahar é cuidadosa com a mãe e garante que nada de mal vai acontecer com seu pai. Sirin fica pé da vida ao ouvir isso e diz: pai? Que pai? Não me tira do sério. Ele não é seu pai. Ele é meu pai. Agora vai embora. Atice manda ela parar com isso. Bahar diz que escapou, que não falou de propósito e se desculpa com a demônia cacheada. Atice garante aos netos que o avô deles ficará bem. Seida diz a Bahar: eu vou dar na cara dessa perua. Bahar pede que ela não faça nada e que a Sirin tá certa e ele é pai dela. E Elis diz à amiga que Enver também é pai dela. Nissan e Doruk dizem que ele também é avô deles. Atice manda Sirin deixar Bahar em paz. Seida diz que a Sirin não está nem aí para ninguém. Doruk e Nissan se aproximam da avó, são carinhosos com ela e tentam consolá-la. Fora do hospital, Arif acompanha Bahar para respirar um ar fresco e ela está muito abalada. Sirin, psicopata maldita, tenta culpar Atice pela situação de Enver. Atice manda ela ficar quieta. Jali chega ali e conta que seu tio sofreu um infarto, mas tiveram sorte e que ele está sendo operado. Ela diz que alguém trouxe ele a tempo, e realmente foi muita sorte mesmo. Jali diz a Bahar que tudo ficará bem, e é melhor ela levar as crianças para casa. Bahar diz que não vai para lugar nenhum enquanto o Enver não sair da cirurgia. Atice diz que a Jali está certa, e que as crianças devem estar cansadas. Mal educada, Sirin diz: mãe, isso não te interessa, vê se fica na sua, pensa em você primeiro. Arif se oferece para levar as crianças e ficar com elas. Sarp vai atrás de Suat, o enforca e diz: acabou, agora acabou. Mandou seus homens me seguirem e todos armados. O que pretendia? Queria me matar ou então matar aquele pobre homem inocente? Quem vive? Quem você queria matar? Suat diz que só queria assustar aquele homem, mas não queria matar ninguém. Sarp diz que por culpa dele, o homem infartou e que deixou ele no hospital. Ele larga o sogro e diz que eles irão conversar, que a Piril está indo para lá e quer que ela saiba de tudo. Suat diz que isso só incomodaria a esposa dele e que fez tudo isso para protegê-lo e falar para ela ir ali não vai ajudar ninguém. Sarp diz que isso é o que verão. Arif cuida muito bem das crianças e coloca eles para dormir. Nissan pede que ele os acorde se tiver notícias do avô Enver. Bahar percebe que está faltando o celular de Enver nas coisas dele. Atice diz que não sabe, que só entregaram aquilo. Sirin fica tensa. Seida comenta com Elis que talvez possa ter ficado com o Sarp. Sirin diz que a vida dele está em perigo e elas ficam pensando em telefone. Bahar diz que quando ele acordar, irá perguntar para ele. Sirin diz: e se não acordar? Bahar se controla para não dar uma resposta na cobra. Ela decide ligar no celular de Enver. Sarp diz a Piril que o telefone que está tocando é do Enver. Ele vê que a chamada é de Bahar. Piril fica completamente em choque. Seida pega o celular de Bahar. Diz que ela não sabe o que irão dizer para ela, então é melhor ela resolver isso. E Elis pede que a amiga deixe a Seida cuidar disso, e é melhor para ela não passar nervoso. Sarp atende o telefone, mas é Seida quem atende. Ela diz que é vizinha do Enver, e ele perdeu o celular e queria saber se ele pode devolver. Sarp diz que é claro, e pergunta qual é o estado dele. Seida responde que ele está passando por uma cirurgia cardíaca e pergunta se ele já conhecia o Sr. Enver. Sarp diz que sim e que irá levar o telefone no hospital.
Seida diz a Bahar que alguém pegou o telefone. Guardou, mas irá trazer no hospital. Em choque, Piril pergunta a Sarp quem era. Sarp diz que era só uma vizinha do Enver e que, como estava escrito Bahar, pensou que era ela. Ele disse a Piril que quer começar uma nova etapa da vida, mas ela terá que escolher de qual lado ficará, do lado do pai dela ou do seu. Suat fica indignado e diz que ele não pode pedir isso para ela. Alterado, Sarp diz que a partir de agora, ou Piril é filha dele ou é sua esposa. Suat pede que a filha não permita que ele a manipule e que ela é a única filha que tem, o que tem mais de importante. Sarp diz à esposa que ela tem até amanhã para decidir. Piril diz: você não precisa esperar tanto assim. Eu quero ficar com você. Eu quero ficar do seu lado até o dia que morrer. Não vou deixar que nada separe a gente. Os dois dão a mão e saem juntos, deixando Suat com cara de tacho. Já no carro, Sarp diz a Piril que quando viu o nome de Bahar no celular, quase teve um infarto. Piril diz que ele não precisa se preocupar com o que acabou de acontecer e que irão superar juntos. Sarp diz que não sabe o que faria sem ela. Piril pede que eles saiam da Turquia, sem sua mãe e seu pai, e que deixe tudo para trás, começando uma vida nova. Ela diz que não tem o direito de pedir uma coisa dessas, mas acha necessário pela família deles. Sarp diz a Piril que concorda, que é melhor ir embora. Piril fica satisfeita e o agradece. Seida e Ielis vão embora do hospital. Bahar diz à mãe que o Enver tinha uma encomenda para entregar amanhã, e por isso a Seida e a Ielis foram à oficina para terminar o trabalho. Ela diz que o Enver não deixa ela ir e que fica em casa cortando o tecido. Sirin diz: então agora a gente sabe por que meu pai teve um infarto. Ele não aguentou a carga de trabalho. Não me ignora porque eu tenho razão. Me escuta. Isso aconteceu por sua causa. Ele tá fazendo mais do que pode para não deixar faltar nada para vocês, entendeu? Jali diz que isso tem mais a ver com o estresse que ele passa. Que isso tem mais a ver com a Sirin, que ele vive estressado por causa dela e que deveriam fazer terapia. Sirin fica com o olho cheio de lágrimas após levar esse coice de Jali. Sarp chega em casa e percebe que Julide está usando os brincos de Piril. Ele não diz nada para a mãe e vai para o quarto. Sarp diz a Piril que os brincos que sua mãe está usando é os que deu para ela. Julide começa a ouvir atrás da porta. Piril diz a Sarp que é sim. Pede perdão e diz que teve que dar para Julide. Ela quase conta que estava sendo chantageada, mas Sarp pede que ela não continue, pois não quer mais motivos para odiá-la. Decepcionado, ele diz que sua mãe é assim, nunca irá mudar e não entende por que ela nunca o amou. Piril diz que ela é a mãe dele e tem certeza que, mesmo que não pareça, ela o ama mais do que pensa. Sarp diz que não deveria ter deixado ela se envolver em sua vida de novo e ter acreditado em suas mentiras. E agora não suporta nem mais ficar perto dela porque sente que vai explodir de tanto ódio. Julide fica arrasada com o que ouve. Jali avisa a todos que o perigo de Enver já passou e agora é só esperar ele se estabilizar. Atice fica feliz e abraça Bahar. Ela também sauda Sirin. Jali diz que Enver precisa descansar e depois de algumas horas poderá receber visita. Atice diz que é muito bom ouvir isso e agradece Jali. Jali pede que elas vá para casa descansar, pois as visitas será só amanhã. Já a sós, Jali diz a Bahar que precisa contar algo para ela, que sabe que não é o momento, mas irá dizer. Ela revela que o pai dela teve uma filha com outra mulher, que a mulher que teve essa outra filha tem o mesmo nome que ela. Jali diz que Atice sempre desconfiou disso e quando o exame de Sirin deu alterado, a mãe dela foi atrás dela e no fim ela aceitou ser doadora de medula. Bahar se surpreende ao saber do sacrifício da mãe para poder ajudá-la. Jali diz que agora basta esperar o resultado do exame da outra irmã dela e que duvida que a Sirin irá querer ajudá-la e que esteja tomando os remédios. Ela diz que agora apareceu uma alternativa e se der certo, ela não irá mais precisar da ajuda da Sirin. Bahar sofre e se lembra de quando Sirin disse que o pai dela havia se matado por outra mulher. Mulher essa que tinha o mesmo nome que ela. Bahar diz a Jali que deve ter sido doloroso para sua mãe ir atrás delas para pedir ajuda. Enver segue entubado. No dia seguinte, Arif acabou dormindo no sofá da casa de Bahar. As crianças o acordam e Nissan pergunta se o vovô tá bem, se ele já operou.
Arif diz que sim, que deu tudo certo na cirurgia e logo ele volta para casa. Musa vai ao hospital para dar seu apoio a Atice. Ele diz que foi assim que a Jali lhe contou tudo. Atice diz a eles que foi para casa, não conseguiu descansar e voltou para o hospital. Ela diz que o Enver não a deixaria sozinha e então quer ficar ali. Jali diz que ela ainda gosta muito dele e quem sabe agora pense melhor na decisão do divórcio. Atice chora e diz que ama muito o tio dela. Com a ajuda das crianças, Arif prepara um café da manhã para eles e Bahar. Bahar vê o café da manhã e pergunta quem fez isso. Nissan diz que foi o tio Arif. Doruk diz que queria que ele morasse ali com eles para cozinhar todos os dias. Arif brinca, dizendo que ele quer que ele trabalhe de graça. Doruk quer chamar Seida para tomar café da manhã com eles. Bahar diz que ela deve ter chegado tarde da oficina. Nissan diz, deixa ela descansar e vamos tomar esse café da manhã em família. Sarp diz a Julide que ela continua bebendo. Julide diz que ele mal olha para a cara dela e está dizendo que ela está bebendo. Sarp diz que não precisa olhar na cara dela, pois dá para sentir o cheiro. Julide diz, e daí se eu beber? Desde quando você tem alguma preocupação comigo? Sarp diz que não está preocupado, mas só quer saber até quando ela continuará provocando problemas, porque já está cansado disso. Ele pergunta se ela bebe para tentar esquecer o passado, mas Julide nega. Julide diz que essa noite sonhou que via Bahar. Peril diz que vai pegar um café para ela na cozinha. Se levanta e olha para Julide para que ela não diga nada. Leila chega à cozinha com uma garrafa de bebida e diz a Peril que estava no quarto da senhora Julide. Um homem vai atrás de Sirim e diz que vem por parte do senhor Suat e entrega um envelope para ela em agradecimento por tê-lo avisado. Sirim manda ele dizer a Suat que não se importa com o dinheiro e que ele havia lhe feito uma promessa e agora seu pai está no hospital. O homem obriga Sirim a pegar o dinheiro, pois as ordens do senhor Suat devem ser obedecidas. Já em seu quarto, Sirim se desespera e teme que alguém veja o dinheiro e não sabe onde esconder. Ela decide guardar o envelope dentro de sua bolsa e diz que espera que ninguém o encontre. Atice liga para Sirim e diz que voltou para o hospital. Sirim fica nervosa e pergunta se o estado de seu pai piorou. Atice diz que está tudo bem com o pai dela, que não conseguia dormir e não quis deixar o pai dela sozinho. Seida pergunta a Bahar se o seu Enver já está melhor. Bahar diz que está sim, e Seida fica feliz. Arif pede que Bahar se anime um pouco e que o seu Enver já está bem. Bahar diz que sabe, que já passou o perigo, mas não está triste por causa disso. Arif pergunta o que ela tem. Bahar diz que estava pensando em muitas coisas, no infarto do Enver, em sua mãe, e se sente mal por ela. Ela diz que a vida dela é muito difícil, que todo mundo culpa ela. Ela também a culpa e às vezes se coloca no lugar dela. Bahar diz que daí lembra de tudo que ela fez e fica brava de novo. Ela chega ao hospital e Atice diz que o pai dela está bem. Bahar abraça a mãe e diz, muito obrigada, mãe. Eu sei de tudo que fez por mim. Falou com aquela mulher por mim, com a Bahar, não foi? Atice diz que só fez coisas pequenas por ela, que foram 20 anos de sua vida sem ter notícias dela, e nunca quis fazer mal, e não foi a melhor mãe. Bahar pede que ela não diga isso, que as duas cometeram erros, mas não importa o que falam, e nem as diferenças, e sabe que ela a ama muito. Ela diz que também a ama, sempre irá amá-la. Sirim chega ao hospital e se depara com as duas abraçadas. Arif chega ali, vê Sirim e diz, eu não faria isso. Pensa bem antes de fazer um escândalo. Sirim diz que não o interessa, e Arif a desafia, dizendo que se ela incomodar a Bahar, terá que enfrentar as consequências. A enfermeira aparece ali e diz que o Sr. Enver pode receber uma visita. Atice quer vê-lo e diz que é a esposa. A enfermeira diz que ele disse que quer ver um senhor chamado Sarp. Bahar fica surpresa. Sirim e Atice nervosas. Atice diz à enfermeira que às vezes o Enver disse isso estando dormindo. A enfermeira diz que não, que agora ele está consciente e até conversou com ele por alguns minutos. Sirim diz que a pessoa que seu pai disse não está mais viva. A enfermeira permite então que Atice entre. Bahar diz a Sirim que o que elas sentem uma pela outra não deve importar agora e devem apoiar a mãe delas, e esse é o dever. Atice entra para ver Enver.
Enver diz à esposa que viu ela em seu sonho. Atice diz que sabe, que sentiu quando ele a chamou no meio da noite e ela apareceu no sonho dele. Ela diz que a Bahar e a Sirin estão ali. Enver diz que viu o Sarp ontem e depois uns homens armados foram atrás dele. Atice pede que ele não diga nada, que isso já passou e depois falam disso quando ele se recuperar. Enver diz que não terminou o pedido e tem uma encomenda para terminar, mas não terminou. Atice pede que ele não se preocupe e que a Seida e a Ielis irão terminar para ele. Enver diz que elas não irão conseguir sozinhas e pede que, por favor, elas ajude. Atice diz que claro que pode ir. Enver também pede que ela não se divorcie dele e não sabe como viveria sem ela. Atice diz que também não conseguiria. Levente liga para Sirin e diz que o Sarp ligou querendo saber como Enver está. Sirin manda ele dizer que ele está bem e que não é para ele ir ao hospital. Nissan está ansiosa para ver o vovô Enver. Atice diz a todos que o Enver está bem e mandou abraço para todos. Sirin pergunta por que ela está chorando, se ele está bem. Atice diz que não é fácil ver ele naquele estado, ainda mais sendo um homem que ama a vida. Bahar diz que o Enver irá melhorar em questão de dias. Atice pede que ela não o chame mais de Enver e pode chamá-lo de pai. Sirin não gosta nada. Levente liga para Sarp e diz que o Enver está bem, mas que a Sirin disse que ele não pode ir para lá. Sarp diz que então vai ver Enver quando ele sair da UTI. Piril pergunta se ele não vai ao hospital. Sarp diz que não tem motivo para não visitá-lo e que Enver, Atice e Sirin já sabem que ele está vivo e precisa se explicar. Piril não quer que ele vá, mas Sarp diz que deve uma explicação para a mãe da Bahar. Indiscreta, Sirin pergunta a Arif se ele e sua irmã estão namorando. Arif questiona o motivo da pergunta. Sirin diz que ele está ali, que ela também tem namorado, mas não fica com ele o tempo todo. Arif diz: vai ver, o seu namorado não gosta tanto de você. Debochada, Sirin diz: vai ver, ele não é um desocupado. Ah, me esqueci. Você também trabalha. É com o que mesmo? Ah, já sei. Ei, Arif, traz um chá para esse senhor. Atice diz a Bahar que o pai dela disse para ela ir direto do hospital para casa e que Enver pediu para ela ajudar as meninas com o pedido que falta. Bersan vai à casa de Seida. Diz que estava preocupada e pergunta como está o Sr. Enver. Seida diz que ele está bem. Bersan irá ajudar as meninas com a encomenda de Enver. Bahar e Atice também chegam ali para terminar a encomenda. Bersan diz a Seida que a Bahar tem que esquecer o passado delas, que o Arif já não a interessa mais. Ela diz que agora está saindo com outro homem. E Elis pergunta com quem ela está saindo. Seida dá risada e diz que com certeza não é com o Musa. Bersan ri e diz que nunca vai ter nada com o Sr. Musa e que ela está saindo com o Peyami na realidade. Ela diz que depois da confusão no shopping, eles saíram para tomar um chá e aí percebeu que ele era um cara legal. Bahar diz a Atice que estava se lembrando de seu pai, que ele era divertido e sempre brincava com ela. Ela diz que ficava feliz quando ele chegava, mas ele não era de ficar muito tempo em casa. Bahar diz que o amor que sente pelo Enver é totalmente diferente, que aprendeu a amá-lo porque ele só a ensina, seus filhos e amigos, e até as pessoas que não conhece. Ela diz que aprendeu a amar a vida e a si. Bahar diz que ficou pensando como seria se o Enver se fosse, que o mundo ficaria mais sombrio para eles. Ela diz que quando era criança, o Enver era um monstro para ela, alguém que tinha atirado dela, um homem mau, mas no fim foi ao contrário, e hoje esse homem é sua luz. Atice diz que é a vida. Já à noite, todos vão à oficina de Sema para terminar a encomenda de Enver. Depois, Ferdani diz a todos que a Sema está chegando e elas precisam se esconder. Ela manda elas se esconderem em uma sala e vai fingir que está trabalhando. Sema vê Ferdani e questiona por que ela está ali àquela hora da noite. Ferdani diz que não conseguiu trabalhar de manhã e voltou para terminar o que faltava. Sema conta que discutiu com seu marido e agora irá passar a noite em sua oficina. Ferdani consegue enrolar a chefe para que vá dormir em um hotel. No dia seguinte, Bahar diz aos filhos que eles têm que tomar café da manhã para depois irem ver o vovô Enver. Nissan e Doruk ficam muito animados. Piril e Sarp ficam com os filhos. Julide chega ali e diz: ai, um momento em família, eu cheguei bem na hora.
Sarp manda ela sair dali e que não quer ela perto de seus filhos quando estiver naquele estado. Ele diz que, na verdade, não quer que ela se aproxime deles nunca mais. Julide chama o filho de idiota e fica furiosa. Sarp diz a Piril que já não aguenta aquela mulher em sua casa, que fica irritado só de olhar para a cara dela. Piril pede que ele não fale assim, que a culpa não é dele e ele só está muito estressado. Ela diz que acha que não é uma boa ideia ele ir ao hospital, mas Sarp persiste que irá. Sirin pergunta a Atice para onde seu pai irá quando sair do hospital e que ele não pode ficar com a Bahar, que está doente e a casa dela deve estar toda suja. Atice diz que a Bahar não pode cuidar dele. Sirin se anima e diz que então ele vai voltar para casa. Atice diz que verão isso quando ele se recuperar e às vezes vai que ele não quer morar na casa delas. Irritada, Sirin diz que então a mãe vai morar na casa dela para cuidar dos dois. Ela diz que a mãe irá deixá-la sozinha para ir ficar com a Bahar. Sirin tenta ameaçar Atice, mas não consegue. Piril se oferece para ir ao hospital com Sarp e que quer apoiá-lo nesse momento. Sarp a abraça, diz que tem muita sorte de tê-la e sem ela não conseguiria ter enfrentado tudo isso que aconteceu. Piril diz que essas coisas ruins aconteceu por sua causa. Sarp diz: não, a culpa não é sua. Tudo foi uma questão de fé, um desafio que nós dois iremos enfrentar juntos. Mas o que eu quero fazer hoje, eu vou ter que fazer sozinho. Eu tenho que explicar para eles o que aconteceu comigo, e você não pode me ajudar com isso. Eu tenho que enfrentar essa situação sozinho. Você não pode ir. Sarp dá um beijo nela e sai. Depois, Julide pergunta a Piril para onde o Alp vai. Piril diz: eu não tenho mais marido. Arif irá levar Bahar e as crianças para o hospital para visitar Enver. Os 4 caminham pelas ruas de mãos dadas, como uma família. No sinaleiro, o carro de Arif para ao lado do carro de Sarp, mas ninguém se vê. Munir entra no quarto de Enver e ele se vê. Enver se recorda de quando Munir quis atirar nele. Munir diz que infelizmente hoje não é o dia de Enver, mas está ali para acabar com isso. Enver grita pela enfermeira, mas Munir tapa a boca do senhor. Munir tenta matar Enver asfixiado. Na mansão, Piril vê Julide boiando na piscina e, misteriosamente, a mulher está morta. Atice e Sirin chegam ao hospital. Bahar e Arif também. Arif diz que eles já podem sair, que ele vai estacionar o carro e já vai. Bahar o agradece. Doruk diz que quer ficar com o Arif. Nissan e Bahar descem. Arif estaciona o carro. Sarp chega no estacionamento e para do lado do carro de Arif. Doruk desce do carro e fica esperando Arif pegar as coisas de Enver. Sarp desce e vai andando. Doruk vê o pai, fica olhando fixamente para ele e o reconhece. Ele diz: papai? Sarp também o vê e os dois se olham fixamente.